Zagueiro colombiano Carlos Cuesta, contratado pelo Vasco, apresentado ontem, está fora do jogo contra o Botafogo. Olha, o lateral do Sport, Vanderlan, pediu desculpa para o Jair. Vamos falar sobre isso. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos por aqui, o próprio YouTube te avisa. Vamos direto à notícia, sem corte, sem edição. Vamos botar direto, fazer um vídeo reto, direto, né? Olha, começando com a história do Vanderlan, né? O lateral lá do Sport, que deu aquela entrada no Nuno Moreira. E se tivesse levado o cartão amarelo ali, talvez não tivesse dado aquela entrada no Jair. Mas ele recebeu um cartão de crédito, deu uma pancada no Nuno Moreira e depois aí ele recebeu um cartão de crédito da arbitragem. Né, porque não recebeu nenhum amarelo, mas o juiz deu falta. Mas não deu amarelo nele. Se tivesse dado amarelo nele, talvez ele não entrasse com a força que ele entrou em cima do Jair. E aí ele ligou pro Jair, pediu desculpa, está sofrendo várias ameaças. Torcedores do Vasco estão entrando no Instagram do cara, estão ameaçando o cara, e o Jair pediu para que a pessoa não fizesse isso, que ele pediu desculpa, disse que ele não teve intenção nenhuma de machucar o Jair. Cara, o cara quando entra daquela forma que ele entrou, assume o risco de machucar. Ele assume o risco de machucar. Ele pode até não ter intenção, ele é jovem, estava pilhado, querendo roubar a bola, com muito empenho, com muito ímpeto, mas entrou de forma muito ríspida, de uma forma errada. Aqui sirva de lição para ele, pelo menos, para que ele possa entender que não dá para entrar assim. Por mais pilhado que ele esteja, né, querendo mostrar para a torcida, jogando em casa, mostrar disposição, mostrar garra. Garra, disposição é uma coisa, deslealdade, a forma como ele entrou é outra. Muito desproporcional a força e a forma como ele entrou em cima do Jair, que provocou aí uma lesão no Jair, provavelmente mais 10 meses parado a fazer cirurgia, vai ficar mais 10 meses. Acho que não divulgou prazo, mas todo mundo que é especialista já está falando que a lesão é mais complicada do que a anterior, porque ela é multiligamentar, né? Foram 2 ligamentos estourados e mais um menisco, quer dizer... É uma recuperação mais difícil, uma cirurgia mais trabalhosa. Cara, só podemos desejar agora sucesso e uma boa recuperação por Jair. Mas a notícia é que o Vasco, que contratou o Carlos Cuesta para ser titular absoluto e não conseguiu contratar um reserva para o Carlos Cuesta, essa é a verdade. O Vasco desistiu, tentou Alan Saldívia, tentou não sei quem, Nathan Silva... mas o Vasco não conseguiu contratar um reserva por Carlos Cuesta. Então, vamos com um zagueiro só e vai ser o Hugo Moura, o reserva do Carlos Cuesta. Quando o Carlos Cuesta não jogar, quem vai jogar na zaga é o Hugo Moura, já que o Lucas Oliveira, ninguém confia. O Diniz não confia no cara. Tanto não confia que hoje é o único zagueiro pela direita do elenco e o Hugo Moura é o titular absoluto. Pra tu ver, o cara perdeu a posição para um jogador improvisado que nunca tinha jogado de zagueiro. Então, você vê como a comissão técnica prestigia e confia no Lucas Oliveira. Daí dá para você ver. Hoje o Vasco tem o Maurício Lemos, está no elenco, mas está afastado do elenco, ele mesmo não quer jogar, não conseguiu sair nessa janela, o Vasco deixou na mão do empresário, o empresário colocar ele em outro clube, não conseguiu, pelo salário que ele recebe no Vasco, é muito alto, a América do Sul não consegue pagar o salário que o Vasco ofereceu, e o Vasco vem pagando a ele, e aí ele vai sentar no contrato, vai ficar no empréstimo até o final do ano e vai ser devolvido para o Atlético Mineiro, que é o dono do passe dele, né? Mais um problema aí para o Atlético Mineiro, mas até dezembro é o Vasco quem vai pagar o salário de Maurício Lemos. Mas aí, voltando ao Carlos Cuesta, o Carlos Cuesta se apresentou, vai jogar e tudo. Vamos falar da negociação do Carlos Cuesta daqui a pouquinho. Vamos falar desse valor aí. Estão falando que foi 8 milhões de euros que o Vasco fechou. O Carlos Cuesta não foi. O pessoal do Expresso 1923 trouxe a notícia. Eu vou trazer a lâmina aqui para a gente poder ver os valores, como foi feita a negociação. Já adianto que foi uma boa negociação para o Vasco, mas isso também mostra um pé atrás na negociação, uma falta de firmeza no atleta, né? Se ele vai dar a resposta ou não vai dar, né? Complicado. O Vasco contrata o jogador e no contrato com o Carlos Cuesta, o Vasco coloca várias situações de que se protegendo. Eu acho que o Vasco está certo, tá? Acho que o Vasco fez certo. Mas mostra que você não tem confiança na contratação. Não é um jogador que eu quero ele, vou contratar ele para ser titular. Não. Eu quero ele, mas eu tenho um pé atrás. Não sei se vai dar certo. Eu acho que o Vasco está com a razão. Porque apesar do jogador ter feito uma excelente Copa América ano passado, esse ano ele não conseguiu jogar bem.
né? Ele estava na Bélgica, foi para o Galatasaray na Turquia, e o cara não conseguiu jogar no futebol turco. Um jogador que não consegue jogar no futebol turco, lembrando que o futebol turco ele fez grandes jogadores que estão no Vasco. Alex Teixeira veio como ídolo no futebol turco, Souza, ídolo no futebol turco, Lloyd Augusto, craque no futebol turco. Pô, o zagueiro não consegue jogar nesse futebol, algo está muito errado aí. Mas aí tem adaptação, tem um monte de coisa, parece que o futebol o cara tem. Ele é baixo, um zagueiro baixo, mas ele diz que se posiciona bem, que tem boa impulsão, enfim. O Vasco quer contar com o cara, mas tem um pé atrás. E aí o Vasco fez um contrato se defendendo. Vamos ver o contrato que o Vasco fez com o Carlos Cuesta? Vamos ver a base aí, que foi divulgado novamente pelo Expresso 1923, tá? Tá dando aqui a referência sempre. O Vasco pagou 750 mil euros pelo empréstimo até o fim de 2025. Até dezembro de 2025 o Vasco pagou já 750 mil euros pelo Carlos Cuesta. E aí se o Vasco... Aí ele fez um bom campeonato. O Vasco quer renovar o empréstimo. Aí o Vasco tem que pagar por um ano. O Vasco vai renovar o empréstimo por 2026 inteiro. O Carlos Cuesta aprovou. Então nós vamos querer ficar com o Carlos Cuesta para o ano que vem. Vamos. Então a gente vai lá e paga mais 1,5 milhão ao Galatasaray em 3 parcelas. De 3 parcelas de 500 mil euros. Uma no início do ano, outra no meio do ano e outra mais para o final do ano, lá para outubro ou novembro de 2026. Ok? Isso se o Vasco quiser, ou seja, qual é o risco do Carlos Cuesta vir, o Vasco já pagou 750 mil, chegar em dezembro, o Vasco pegar, ó, não dá não, devolve ele, não quero ele não. E acabou o problema, o Vasco devolve e acabou. Acabou o empréstimo. Então o Vasco tem um contrato de empréstimo com uma cláusula de renovação automática com um pagamento de mais 1,5 milhão por mais um empréstimo. Bacana? Bacana. Então é isso que está feito. Tá. Aí chegou no final de 2026. O jogador não recebeu proposta nenhuma. O Vasco quer o jogador, quer contratar o jogador, não pode mais emprestar o jogador. O Vasco vai ter que contratar ou devolver. Aí o Vasco vai e compra 60% dele. O Vasco tem direito de comprar 60% do jogador por 3,5 milhões. Ora, quanto o Vasco gastou nesse jogador? Gastou 750 mil, com mais 1,5 milhão, né? Aí nós estamos falando de quanto? De 2,250 mil de euros, mais 3,5 milhões no final de 2026. Então, 2,250 com mais 3,5 milhões. Então, nós temos aí 5,750 mil euros. 5,750 mil euros pelo jogador, não são 8 milhões. O Carlos Cuesta custa esse valor. Mas ainda tem umas outras cláusulas que eu nem botei aqui na lâmina. Por exemplo, se o Carlos Cuesta receber uma proposta antes da Copa do Mundo, né? Ele é um jogador que está sendo convocado para a Copa do Mundo, que tem em 2026, tem Copa do Mundo no meio do ano. Se ele receber uma proposta para ser vendido antes da Copa do Mundo, o Vasco pode liberar ele. Esse 1,5 milhão que o Vasco teria que pagar, vamos lá, até meio de junho, o Vasco só pagou 500 mil. O Vasco recebe 1,5 milhão do Galatasaray por taxa de vitrine. Não paga mais nada, só paga só os 500 mil que pagou no início do ano. Então o Vasco gastou 750 com 500. O Vasco gastou 1,250 mil euros. Mas o Vasco recebe 1,5 milhão euros de cashback, de taxa de vitrine. Agora, se for depois da Copa do Mundo, aí ele foi para a Copa do Mundo com a camisa do Vasco. Ele foi para a Copa do Mundo, ele se destacou e na Copa do Mundo vai ser feita uma venda para ele. Aí o Vasco recebe 1,5 milhão de cashback e ainda uma porcentagem nessa venda. Achei que o contrato foi espetacular, cara. Parabéns ao Admar Lopes. Um contrato muito bem amarrado, difícil e feito assim meio que às pressas, né? O jogador tinha voltado do Spartak, meio que devolvido, aí disse que o Torino não estava querendo, e foi um negócio meio correndo. Vai ter uma negociação com o Nathan Silva quase fechado, o Vasco abre mão do Nathan Silva para fechar esse contrato com o Carlos Cuesta. Olha, legal, bacana tudo que o Vasco fez aí. O contrato é muito bom, mas mostra que o Vasco não tem aquela certeza no jogador. Não é um jogador que vem com a certeza que vai dar certo. Ele tem algumas interrogações. Estamos torcendo por ele. Ele tem assim um jogo bom, vistoso. É um cara que sabe sair com a bola, sai bem com a bola, vai se encaixar bem no futebol do Diniz, mas ainda tem a dúvida que ele é um zagueiro baixo. Isso é uma coisa que está pesando contra ele. Foi perguntado para ele na coletiva e ele falou que o negócio é se posicionar bem, que ele sabe se posicionar bem, que ele tem boa impulsão, que não vai ser problema. O Medel era baixo, e acho até mais baixo que o 1,79 m, e o Medel jogou de zagueiro, jogou bem, não jogou mal não.
O Medel não era horroroso na zaga até. Pelo contrário, ele entra e ele ajusta aquela zaga do Ramon Dias ali. Faz a zaga ali, a dupla com o Léo Pelé e tal, e o Vasco consegue sair do rebaixamento com o Medel jogando, né? Então, eu acho que o Pedro Medel já era idade, velocidade, no 1 contra 1, o Vasco tomava um contra-ataque, em cima dele não dava, mas bola parada o Medel ajeitou ali. Depois entrou o Maicon, que bola parada pelo alto era melhor ainda do que o Medel, porque também era alto, grandão, né? E era bom. Não era bom no pé, mas no alto ele era melhor. O Cuesta parece que é bom no pé, muito bom no pé, e no alto nós estamos com essa interrogação aí. O pessoal que viu jogar, eu lembro dele na Copa América, e ele fez uma Copa América espetacular, cara, pelo alto, por baixo. Tem o jogo contra a Argentina, que ele dá uma aula na zaga, ele joga muito. Enfim, vamos torcer para dar tudo certo. Por que ele está fora do jogo contra o Botafogo? Ele está fora do jogo contra o Botafogo porque ele não foi inscrito na Copa do Brasil. Ele só vai poder ser inscrito na próxima fase, nas semifinais, se o Vasco passar pelo Botafogo. Para o jogo contra o Botafogo, que é o primeiro jogo depois da data FIFA, acabou esse intervalo da data FIFA, o Vasco volta a jogar contra o Botafogo. É o Hugo Moura na zaga, porque o Carlos Cuesta não está inscrito na Copa do Brasil. Para ser inscrito na Copa do Brasil, tinha que ser inscrito até 24 horas antes da primeira partida das quartas de final. E aí o Vasco contratou ele depois. Então o Vasco inscreveu ele ontem, e ele só vai ser inscrito na Copa do Brasil se o Vasco passar de fase. Aí o Vasco inscreve ele para as semifinais e não pode inscrever mais ninguém. Inscreve na semifinal e já o grupo que vai para a semifinal é o grupo que vai para a final. Então o Vasco tem que inscrever todos os jogadores que tiverem que ser inscritos, tem que ser inscrito agora na semifinal. Já o Matheus França e os outros que foram contratados a tempo ainda da quarta de final foram inscritos no jogo do Botafogo. Até que estavam no banco, Robert Renan, Matheus França, estava tudo no banco no jogo contra o Botafogo. Vamos torcer para que dê tudo certo, mas Carlos Cuesta não vai para o Botafogo, mas vai para o jogo do final de semana contra o Ceará. Contra o Ceará, Carlos Costa já está liberado, já pode jogar e fazer a sua estreia, quem sabe, como zagueiro titular do Vasco da Gama. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Mais tarde vai ter o vídeo aqui, o Resumo Gigante, 7 horas da noite a gente está entrando aqui no ar. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus, fui, até lá, tchau.